4h44, Rosiane Carvalho, segunda-feira já de movimentação no Legislativo Estadual. Temos alguns destaques para hoje. Boa tarde para você, conte-nos esses bastidores. Boa tarde, Thaís Gama, boa tarde para o Alex, para o Thiago, para todo mundo que ouve a gente a partir de agora aqui na Band News Difusora. Quais os bastidores? Tem um bocado. Olha pois é, a gente começa lá pela Assembleia. Hoje foi o dia do retorno, após o recesso do Parlamento, retorno da Assembleia Legislativa do Amazonas, mesa diretora, governador presente, mensagem governamental. Traga-nos todas essas informações, Rússia. Isso, é a tradicional abertura do ano legislativo e o momento em que o governador leva sua mensagem ao Poder Legislativo e, portanto, também a toda a população. Eu penso que a mensagem do governador foi feita de uma forma muito interessante, ela tem um aspecto institucional, porque ele presta contas de tudo que aconteceu em 2024, de certa maneira um apanhado também desde o seu primeiro mandato, e aí não entremos no mérito, porque depois do discurso dele você vai ter quem o critique, quem cobre uma série de coisas que não constam, né, nas atividades e nas verdades do governo dele, e há também quem elogie avanços importantes que ele destacou no seu discurso. Mas essa é uma parte institucional do discurso do governador Wilson Lima. Há uma parte política muito clara, muito pontuada, que em vários momentos nos colocam de forma, inclusive na participação do plenário, que este é um nome que é pré-candidatíssimo ao Senado. Alguém que presta conta do seu mandato, alguém que traz seus principais feitos, alguém que traz a presença na leitura dessa mensagem de ex-vereadores, vereadores com mandato, prefeitos, ex-prefeitos, aliados, alguém que no discurso, em vários momentos, ao mesmo tempo que destaca e tenta demonstrar domínio de dados, num momento diferente do governador Wilson Lima, ao mesmo tempo que tenta demonstrar esses domínios de dados, também tenta demonstrar que está na base, citando pessoas que ele teve contato em comunidades e tudo mais. E o político que quer demonstrar que está na base, ele é o quê, então? Ele está fazendo o quê? Ele está dando um recado de uma campanha, de uma imagem de candidato, sim, na minha opinião. Então, eu penso que a gente pode dividir dessas duas maneiras. Do ponto de vista institucional, que também tem sua repercussão política, Thaís Gama, eu queria destacar que o que ele próprio fez, o governador, que foi a área da saúde, que é um ponto sensível para ele desde o primeiro mandato. É um governo que encarou aí 2 colapsos em função da pandemia e todos os seus problemas que ocorrem até este momento na saúde. Então, ele tentou trazer essa mensagem, dados que demonstram que algumas mudanças que ele propôs, inclusive de políticas na administração da gestão dessa saúde, tem dados positivos na visão dele, nos dados que ele traz, e que isso estabelecerá para ele um modelo, um novo marco de administração da saúde, que ele põe ali o modelo que foi implementado de OS, né, substituindo as cooperativas, no Delfim Aziz, e apresenta isso como um modelo que vai ser aplicado em toda a saúde, que é um ponto que é preciso abrir um parêntese, talvez em outras colunas, em outras exclusivas também, porque isso cabe uma pergunta, isso não mereceria ser debatido por meio, inclusive, da Assembleia com a sociedade? É um ponto. Não é o que parece ser a proposta durante a mensagem do governador. Ele já avalia como algo positivo e que deve ser implementado em outras áreas. Também destacou a segurança pública, que também tem dados positivos por meio da administração e do perfil do secretário Vinícius. Tem dados em relação à apreensão de drogas, né, nas áreas que são sensíveis no interior do estado, e também diminuição de assaltos em ônibus, em coletivos, apreensão de celulares, que é um dado que acaba pressionando muito classe média e, claro, a avaliação dos políticos aqui em Manaus. E a gente tem aqui, Rose, o deputado Roberto Cidade falando justamente sobre esse retorno. Vamos ouvir. E para encerrar, não poderia de agradecer mais uma vez todos vocês, deputados, pela confiança, por votarem em mim por 4 vezes para ser presidente dessa casa. Vocês sabem do meu coração, da gratidão que eu tenho. Irei continuar respeitando a todos e dizer para vocês que esse ano de 2025, e dizer para vocês que o Roberto Cidade vai continuar sendo o mesmo de sempre. Peço a Deus para que eu não mude
para que eu continue sendo esse caboclo amazonense que entrou para a vida pública para dar minha contribuição, para servir o povo e para trabalhar junto com vocês. Meu muito obrigado. Viva o Amazonas, viva a democracia, viva o poder legislativo. Muito obrigado. Bom, essa é a participação aí do presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Na fala dele, enfim, concluiu aí com Viva a Democracia. Eu não consegui encontrar algumas coisas que linkassem com essa finalização, mas é a forma do Roberto Cidade se comprometer, de falar de público, repetindo muitas vezes as performances dele, mas acho que tem um ponto que ele fala sobre o reforço da transparência, da comunicação, bem no início do discurso dele. Na sequência, a gente tem um trecho do governador Wilson Lima. Hoje eu estou cumprindo um ritual que é de prestar contas do trabalho que eu e a minha equipe temos feito. Chego aqui com muita alegria e ciente de que temos feito grandes entregas, contrariando previsões pessimistas que muitas vezes insistiram em nos dizer que não iríamos conseguir. Lá em 2018, disseram que era impossível ser candidato ao governo do estado. Quando eu fui candidato, disseram que era impossível eu lograr êxito nas eleições. Depois de eleito, disseram que era impossível eu assumir. Depois que assumi, disseram que eu não ia permanecer sem... Pois é, esse é um discurso, a parte do discurso que ele faz assim a leitura dessa caminhada dele política. Eu queria, antes de botar o deputado Wilker, só um bastidor, que teve um momento da coletiva e as pessoas começaram a conversar com o governador antes de começar a gravar, e uma pessoa perguntou dele o que ele achava, e ele perguntou: o que você achou do discurso? Aí o Newton Corrêa, que é um jornalista do BNC, disse: pronto para o Senado. E ele soltou uma grande gargalhada, o governador Wilson Lima, nesse momento aí, só para mais um bastidores para vocês. E aí a gente tem uma fala do único deputado de oposição, deputado Wilker Barreto, após a leitura da mensagem do governador. O meu desafio, e você que acompanhou, você que está me acompanhando a mensagem do governador, é encontrar as verdades na fala do governo. Nós temos uma mensagem que é o norteador para 2025, mas eu preciso também encontrar essa saúde milagrosa que eu não encontro na ponta. Se você depois tiver um pouquinho de tempo e assistir a mensagem do governador, nós temos uma saúde que é igual ao sírio-libanês, que eu não consigo ver no dia a dia. Uma segurança pública dos sonhos, que eu não consigo ver no dia a dia. Concursados que não são chamados, falta de equipamento. O Amazonas vem acompanhando, ano após ano, o pódio da criminalidade. Então, o que posso assumir aqui nesse primeiro dia de abertura legislativa? Rose, a gente continua falando em legislativo. Lá em Brasília, os trabalhos também já iniciaram com os novos presidentes das casas legislativas. No Senado, a eleição de Davi Alcolumbre, que teve aí uma intensa articulação do senador Omar Aziz, contou com a presença do governador Wilson Lima. Explica um pouquinho mais pra gente lá no Senado, Rose, como foi esse retorno. Nacional, né? O Congresso elegeu uma nova mesa diretora, assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para essa nova legislatura. Então, nós temos ali uma renovação de relações de poder, mas que coloca em xeque muito essa autonomia do governo federal, do governo Lula, a forma como esse poder chega, esse novo grupo, né, de poder chega no domínio dessa mesa, no domínio dessas cadeiras, os recados que eles dão, o domínio que eles têm sobre as emendas, que acaba sendo também um retrato nos estados todos, a fala deles, querendo mais ministérios, mais espaços no poder, e alguns partidos que fazem parte desse centrão ou dessa força de centro, que não chega a ser nem a esquerda, nem exatamente a extrema-direita, a bolsonarista, mas que sabe do poder que tem e que diz: olha, se a gente não ocupar esse espaço é porque a gente não quer o desgaste da reprovação que o governo conta hoje, atualmente na sua imagem. Nós queremos os espaços, queremos a base, mas não queremos o desgaste da imagem do governo. Você vê que tem muita gente aqui no Amazonas que já adota isso há algum tempo. A gente tem falado disso na coluna. A Prefeitura de Manaus, o prefeito Davi Almeida, contou com recursos do governo federal, mas evitou a imagem do presidente Lula durante a campanha, porque o desgaste com esse eleitorado, que não era de esquerda, que era mais propenso... Até a própria desaprovação do governo bem maior agora, nessas últimas pesquisas, né? Agora você imagina isso de forma maiúscula para o país. Então é isso que está acontecendo nas
demonstrações públicas dessas pessoas que chegam a esse poder. A gente vê um governo realmente mais acossado, muitos articulistas falam mesmo dessa visibilidade de relação como parlamentarismo mais do que presidencialismo, porque o governo vai perdendo espaço de poder, inclusive sobre o seu próprio orçamento. Então, vira mais uma gerência, tirando pelo fato da capacidade política do presidente Lula, se fosse um outro político, isso seria muito mais devastador, ou será, né? Não tendo capacidade à esquerda ou outros nichos de articulação de campo político de estabelecerem alternativas para a eleição que se avizinha já, que vai passar rapidinho já em 2026. Mal comparando, Thaís, eu penso que o presidente Lula, ele está numa situação hoje em relação ao parlamento, como a gente assistiu a do governador Wilson Lima no ano passado. Ele teve que ceder várias vezes a força desse poder legislativo, esses grupos que se estabeleceram e que governam junto com ele, a candidaturas que ele já sabia que não eram as melhores para o grupo dele. Mas tinha ali uma força muito maior impondo determinadas escolhas, como também escolhas políticas, escolhas administrativas. Ele tem de ceder. Ele acabou tendo de ceder algumas vezes a contragosto. De início, o Alberto Neto parecia ser uma melhor opção, tinha uma boa relação com o governador Wilson Lima, mas a conjuntura não favorecia que ele tomasse essa decisão. Então, a conjuntura política, administrativa, é preciso ceder a esses aliados, que têm uma força muito grande, ela acaba tirando as características daquela personalidade, daquele cargo executivo, e tendo de fazer toda essa manobra para se manter no poder, né? Se manter aí na gerência daquele poder. E, Rose, a gente já se encaminha para o final, mas eu queria que você falasse para a gente, porque quem também demonstrou poder de articulação lá em Brasília foi o movimento indígena do Amazonas, que trouxe toda a cúpula do MEC na semana passada para debater aqui os problemas da educação escolar indígena, tema que a gente já abordou em outra oportunidade, né, Rose? Exatamente, esse assunto tem tudo a ver com a nossa coluna que trata de poder. Eu fiquei muito impressionada. Só faltou o ministro da Educação numa reunião que é um encontro estadual dos indígenas do estado do Amazonas para debater a política, para debater os dados, os números e fazer propostas. Eles conseguiram horas, uma manhã inteira, entrou pela tarde, das principais secretarias que são a base da administração do ministro da Educação. Sabe, é como se fosse o governador Wilson Lima, ele tem os seus secretários. Então, o ministro, ele tem os seus secretários, né, no seu ministério, e as principais secretarias estavam aqui no estado do Amazonas a partir de uma articulação desse grupo indígena, né, da articulação indígena do estado do Amazonas. A gente cita aí o nome da professora Alva Rosa, que é alguém muito respeitada, tanto no meio indígena, como também nessa capacidade da pedagogia, né, das suas articulações. Então, trouxe aí a professora Zara, que é da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão. A partir dela, conseguiu atrair outras secretarias. Aí tem a secretária Kátia, que já foi secretária municipal de educação aqui na época do Arthur Virgílio. E o convite à Secretaria de Estado, a secretária de Estado de Educação, a professora Arlete, que compareceu lá representando o governo Wilson Lima, reitores também da UEA, da UFAM, enfim, do IFAM. E ela ali também, numa posição que é uma posição técnica, mas é uma posição política também, fazendo uma articulação, uma ponte com essa população que, via de regra, não conseguia nem entrar na SEDUC. A gente acompanhou isso no ano passado para conseguir uma reunião que eles fossem de fato ouvidos. Então, ela leva toda essa equipe que deveria atender na SEDUC, estava lá ouvindo, apontou que deveria criar um grupo de trabalho para atender as demandas dos indígenas e trabalhar a melhor forma de aplicá-las, compreendendo que há uma série de diversidades, não é só uma diversidade, porque não é só um indígena, né? São várias etnias, e se comprometendo tanto com os indígenas, as lideranças dos professores que estavam lá, com os comandos dessas pastas no governo federal, mas também com o Ministério Público Federal. Teve até uma hora que a Arlete, a secretária de Estado, vira para o procurador que estava lá, do MPF, e diz: olha, não processa a gente agora não, vamos tentar conversar, estabelecer medidas para que a gente se adeque ao que a lei já exige da gente em relação à educação indígena. Eu penso que isso foi muito positivo, foi grandioso politicamente em relação ao governo federal e também aos indígenas,
basta observar o que está acontecendo lá no estado do Pará. A encrenca que os indígenas estão criando lá para o governador Helder Barbalho. Bom, Rose, a gente tem até um outro assunto aqui para falar a respeito da FUNAI. O Ministério Público pede a condenação da FUNAI pela morte de 5 indígenas durante a rebelião no Compage em 2017. Aí acho que, como não dá mais tempo de falar, uma frase não resolve, a gente deixa para amanhã a gente trazer aqui na pauta. Factual foi dito, você deu a notícia, amanhã a gente fala mais detalhes. Tchau, tchau. Alex Ferreira, vem aí Reinaldo Azevedo. Até amanhã, Thaís.